Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Os meus sétimos anos, como que vocês estão? Pessoal, essa terceira atividade, né, vai ter um vídeo explicativo antes da atividade e aí depois eu coloco o vídeo colocando aí as respostas das atividades, certo? Essa terceira atividade veio com um assunto novo, tá? É um assunto que é um pouco, vamos dizer assim, não é que é difícil o assunto, mas ele é um assunto novo que vocês não viram quando a gente estava em sala de aula, então pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade aí em fazer, tá? Pessoal, nós temos então, antes das atividades, um texto, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura desse texto, certo? Vocês vão ler o texto, vocês vão anotar no caderno de vocês os pontos fortes do texto, né? Você escreve o título do texto e aí vocês escrevem os pontos fortes do texto, certo? Posterior, aí vocês conseguem fazer a atividade, porque aí vocês têm embasamento aí para vocês resolverem, tá? Então, eu vou fazer a leitura do texto com vocês, tá? Aula, Teoria Celular e Estruturas das Células. Então, antes da gente entrar em célula, a gente vai falar um pouquinho que é um ser vivo e tal, e aí, conforme eu vou lendo o texto, eu vou explicando ele para vocês, certo? O que é um ser vivo? Há muitos tipos de seres vivos no planeta, mas você já parou para pensar o que todos eles têm em comum? O que será que todos os seres vivos têm em comum, hein, pessoal? Os cientistas concordam que os seres vivos apresentam certas características comuns, como composição química, metabolismo, ciclo de vida e organização celular. Então, pessoal, todos os seres vivos, eles vão ter uma composição química, ou seja, eles vão terem como eu posso dizer, para vocês não confundirem as coisas. A composição química, por exemplo, água. Água é uma composição química, certo? Então, todos os seres vivos, eles têm essa composição química em comum. Açúcares, ou seja, glicose. Então, todos os seres vivos vão ter essa característica comum de composição química. O metabolismo, pessoal, o metabolismo é o processo, né? É o processo dos seres vivos, é os processos para ele obter energia, para ele se desenvolver. Então, esse seria o metabolismo, tá? O ciclo de vida, nascer, crescer, se desenvolver e morrer. A organização celular, que aí a gente vai falar sobre célula e vocês vão conseguir entender melhor, tá? E aqui no texto, então, fala cada um. A composição química. Todos os seres vivos têm composição química semelhante, como, por exemplo, água, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos, tá? Os ácidos nucleicos, pessoal, eles são extremamente importantes porque eles fazem ali, eles estão na construção do nosso corpo, tá? O metabolismo é o conjunto de processos químicos realizados pelos seres vivos para obter energia, formar suas estruturas, realizar funções vitais como respiração, crescimento, reprodução. Então, o metabolismo é a ação do nosso corpo, certo? Da gente respirar, dos batimentos cardíacos, tá? Do nosso crescimento, da reprodução, de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos, eles fazem esse processo. O ciclo de vida. Todo ser vivo tem um ciclo de vida, que inclui etapas como nascimento, crescimento, reprodução e morte. A reprodução, então, permite que originem descendentes, ou seja, novos seres vivos. Então,
essa parte do ciclo de vida é extremamente importante para que continue esse ser vivo, né? Nos descendentes, continue essa espécie de ser vivo. Porque se não tem esse ciclo de vida, a partir do momento que ela morre, acabou, né? Então é necessário ter esse ciclo de vida aí, que nós chamamos que é um ciclo, nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre. Aí vem outro e assim fica um ciclo, por isso que nós chamamos de ciclo, tá? Organização celular. Todo ser vivo é formado por uma ou mais estruturas vivas chamadas de células. Os seres vivos podem ser formados por uma única célula, chamados então de unicelulares, como por exemplo uma bactéria, ou podem ser formados por duas ou mais células, chamados de multicelulares ou pluricelulares. Como, por exemplo, nós temos o ser humano, que é formado por várias células, milhões de células, né? Agora que já sabemos o que os seres vivos têm em comum, vamos estudar um pouco mais do que é célula e como esse conceito surgiu. Então, pessoal, nós temos os seres vivos formados por uma única célula, que se chama unicelulares, ou por duas ou mais células, que se chama multicelulares ou pluricelulares, certo? Nós, seres humanos, somos pluricelulares, nós somos formados por muitas células. A bactéria, por uma única célula, certo? Então, vamos lá agora de como surgiu célula, a teoria celular. Da onde veio essa célula, quem que descobriu, enfim. Teoria celular. Em 1665, nossa, um tempo bem lá atrás, né, pessoal? O cientista inglês Robert Hooke observou cortes de cortiça. Essa cortiça é aquela casca da árvore. A cortiça é a rolha, sabe a rolha de garrafa? Se chama cortiça, tá? Então, o cientista inglês Robert Hooke observou cortes, ou seja, pedacinhos bem finos de cortiça, usando um microscópio simples. Hooke percebeu que o material era formado por pequenas caixinhas vazias, que chamou então de células. Célula vem do latim, que significa pequeno compartimento. Após essa descoberta, diversos estudos foram realizados a fim de observar as células em outros seres vivos. Matthias e Theodor propuseram a teoria celular. Essa teoria afirma que todos os seres vivos são formados por células. Em 1855, Rudolf deu um passo adiante, declarando que a célula poderia apenas surgir de outra célula pré-existente, que significa que a célula pode se dividir e originar novas células. Assim, a célula passou a ser considerada como a menor unidade estrutural e fundamental e funcional de um ser vivo. Então, pessoal, a teoria celular, ela começou lá pelo Robert Hooke, onde ele fez os cortes das células dessa cortiça e analisou o microscópio. Pessoal, nós podemos somente ter essa teoria celular a partir do momento que foi a descoberta do microscópio. O que é o microscópio? É onde lentes têm aumento e você consegue ver coisas muito pequenas. Antes de você ter o microscópio, não tinha como, porque você não ia conseguir enxergar. Então, o Robert Hooke, ele conseguiu ali enxergar esses pequenos compartimentos e ele chamou de célula, tá? Só como curiosidade, esses compartimentos estavam vazios, né? Que ele fala que eram pequenas caixinhas vazias. Por conta que essa célula que ele observou, ela estava morta, então não tinha nada dentro mesmo, ela só tinha ali a sua parede celular, certo? Que envolve ali a célula de vegetais,
tá? Não de animais, né? Animais não têm parede celular, somente os vegetais. Então, aí eles conseguiram fazer essa observação e aí posterior isso, eles começaram a fazer novos estudos e aí veio então a teoria celular, que todos os seres vivos eram compostos aí por essas células. E também outro marco importante sobre a teoria celular é que as células elas originam outras células, né? Então, uma célula ela pode se dividir, uma célula se divide em outras e assim por diante, tendo aí essa célula como unidade estrutural, ou seja, que forma a estrutura de um ser vivo, e funcional, ou seja, que funciona de um ser vivo, tá? E outra coisa que podemos falar que a célula, uma única célula, é um ser vivo, ela está viva, certo? Os seres vivos, o ser humano é composto de várias células. Se ele é composto de várias células e ele é vivo, todas essas células estão vivas, tá? A bactéria é composta por uma única célula. Essa única célula é um ser vivo, né? Por conta que a bactéria é um ser vivo, certo? Agora vamos lá para estruturas das células. Bom, as células, então, elas têm uma estrutura, né? E a gente consegue observar essas estruturas através dos microscópios. Então, através desse equipamento, nós conseguimos observar e visualizar essas estruturas na célula. Vocês têm a imagem aí, pessoal, da estrutura da célula? A minha imagem tá branco e preto, então ficou estranho de visualizar, mas eu já mostro para vocês. Essa imagem a gente consegue ver no microscópio exatamente dessa forma, tá? Por isso que esse desenho é assim. Então, não é um desenho imaginário, é um desenho que realmente é assim que é uma célula, tá? A maioria das células é formada basicamente por membrana plasmática, material genético e citoplasma, certo? Isso é o básico de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Vamos lá, então, ver cada um. A membrana plasmática é muito fina e ela envolve a célula. É através dela que ocorre a comunicação do interior da célula para o meio exterior, ou seja, de dentro para fora, de fora para dentro, por meio do controle de entrada e saída de determinadas substâncias. Então, pessoal, a membrana plasmática, podemos observar essa camada que está em cinza escuro aqui. Essa membrana plasmática é a que faz a delimitação da célula, certo? Ela que delimita ali a célula. E essa membrana é extremamente importante, por quê? Porque ela consegue fazer com que ocorra a comunicação do meio externo do meio interno, ou seja, dentro para fora, de fora para dentro. Por que é necessário isso, pessoal? A célula, como eu falei, é um ser vivo e ela precisa de substâncias para ela consiga fazer o processo e manter aí um ser vivo, né? Então, essas substâncias, elas atravessam aí essa membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, além de ela delimitar a célula, ela faz com que tenha essa comunicação e ela faz o controle dessas substâncias de entrada dentro da célula e saída de dentro da célula dessas substâncias, tá? O material genético corresponde, então, às estruturas responsáveis pelas instruções e funcionamento da célula do próprio organismo. Essas informações são hereditárias. Em muitos seres vivos, o material genético é formado por filamentos de DNA. Pessoal, o material genético, então, ele é extremamente importante, ele fica dentro do núcleo da célula, tá? Ou seja, bem no meio ali, no núcleo, onde nós chamamos de núcleo celular. E esse material genético é como se fossem as nossas informações, ou seja, todas as nossas informações estão ali dentro
Todas as informações de uma célula está ali dentro. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, a cor do nosso cabelo, aonde está essa informação? Que eu vou ter o cabelo preto ou vou ter o cabelo loiro? Lá no material genético. A característica minha, onde que está essa informação? Lá dentro do material genético. E de quem vem esse material genético? O material genético, uma parte vem do pai e uma parte vem da mãe. Juntando, então, nós temos o material genético do filho, certo? E aí constitui a célula. Então, dentro de todas as células, nós temos um material genético aí que veio do pai ou da mãe, tá? Juntando, formou os dois, certo? O citoplasma é formado por um líquido viscoso chamado de citossol, constituído então por água, proteínas, gorduras, açúcares e que preenche ali a célula. Nele estão presentes os organoides. Esses organoides, também chamados de organelas, são estruturas menores que realizam funções específicas nas células. Então, pessoal, nós temos a membrana plasmática que delimita a célula. Dentro, lá no núcleo da célula, nós vamos ter o material genético. E aí, preenchendo toda a célula, nós vamos ter o citoplasma. No citoplasma, existem organoides. Esses organoides é como se eles fossem mini órgãos, tá? Que eles fazem um papel muito importante dentro da célula. Eles fazem o papel de excreção, eles fazem o papel de respiração, produção de energia, tá? Essas organelas, elas têm esse papel. Cada uma tem uma função, tá? E aí, pessoal, posterior vocês terem lido o texto, vocês vão fazer a resolução das atividades. Então, no seu caderno, vocês vão responder aí. Questão número 1. Quais são as principais características que permitem classificar algo como um ser vivo? Lembrando que está lá no começo do texto, as características que são que todos os cientistas acham comum de um ser vivo, tá? 2. As observações feitas por Sheldon Schultz. Ai, gente, não sei ler isso. Enfim, esses dois cientistas levaram à elaboração da teoria celular. O que propõe essa teoria? Então, vocês vão lá ver o que propõe a teoria, certo? Tá lá no textinho sobre teoria celular. O que será que propõe? O que informa essa teoria? E vocês vão responder. Na questão número 3, indique as estruturas celulares numeradas e cite suas funções. Então, nós temos uma imagem aí onde tem umas estruturas numeradas nas células. Tem estrutura número 1, número 2, número 3. Vocês vão dizer o que são essas estruturas e a função dessas estruturas, ok? Número 4, assinale verdadeiro nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Letra A célula é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. Será que isso é verdade ou é falso? Vocês vão ter que analisar aí. Letra B. A célula é a maior unidade estrutural e funcional de um ser vivo? É a maior unidade, será? Tem que ver aí, né? Letra C. No citoplasma encontram estruturas menores que realizam funções específicas na célula? Será? Vocês vão ter que analisar aí, pessoal. Letra D. As células são originadas a partir de outras células que se dividem? O que vocês acham? Sim ou não? Letra E. Os seres unicelulares, isto é, são constituídos por uma única célula? Então, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso nessas questões. Na número 5, vocês vão assinalar a correta, certo? Nós temos 5 alternativas. Vou ler aqui com vocês. Letra A. A estrutura de uma célula é somente membrana plasmática? Letra B.
As células só são encontradas em animais? Letra C. Todos os seres vivos possuem muitas células, ou seja, todos são multicelulares? Letra D. Os seres vivos podem ser tanto unicelulares como multicelulares, várias células? Questão número 6. Assinale a alternativa correta. O que é formado por um líquido viscoso chamado de citosol, constituído por água, proteínas, gorduras e açúcares que preenche a célula? Quem será esse, né? Vocês vão anotar aí qual será a resposta correta. A número 7, assinale a afirmativa que não faz parte da teoria celular. Vamos lá. A. Os seres vivos são formados por células? Os dois cientistas propuseram a teoria celular? Toda célula surge de outra célula pré-existentes? As células não são vivas? E número 8, faça um mapa de conceitos, ou seja, um mapa mental, com tudo que você aprendeu nessa aula e desenhe em seu caderno uma célula. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um mapa mental e posterior vocês vão desenhar uma célula aí no caderno de vocês. Desenhar, pintar, deixar bem bonitinho e aí vocês tenham feito essa atividade. Ok, pessoal? Essa é a explicação para fazer essa atividade. O próximo vídeo, então, vai ser da correção dessa atividade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, se tiver dúvida, manda no WhatsApp, ok? Beijo!